Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Vamos, primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que recebemos de poder participar dessa atividade, trazendo as nossas reflexões para os nossos irmãos, de maneira que todos nós possamos aprender alguma coisa na busca da conquista do aprimoramento moral. Que possamos aproveitar esse instante e levar as nossas melhores vibrações a todos aqueles que se encontram em dores e aflições maiores que as nossas. Que onde haja uma lágrima, uma dor, possa uma prece ser o lenitivo para esse coração. Fica conosco, Senhor, nos abençoa, nos intua na tarefa que vamos fazer. Que assim seja. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico especializado em psiquiatria e faço parte da Associação Médico Espírita de Minas Gerais e atualmente exerço o cargo de conselheiro consultivo dentro da Associação Médico Espírita do Brasil. Nós vamos conversar um pouco sobre um tema que nós achamos de extrema relevância, que é falar sobre o lar, principalmente sobre a questão da família na renovação da humanidade. Pensar naquilo que nós podemos viver e que nós podemos construir, e aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, que também possam fazer essa construção na vida, para que a cada dia mais a gente renove o padrão de energia, o padrão de moralidade, de ética, de bem, de justiça e verdade no nosso planeta. Dentro dessa nossa busca, é importante lembrar, né, que a família, né, é uma construção, né, sob o amparo e o desígnio divino, e normalmente nós costumamos de chamar de família quando um casal
passa a proposta real, né, de ampliação desse lar, desse relacionamento a dois, e traz à luz, né, um filho ou vários filhos, ou recebe em casa os filhos do coração, transformando, né, verdadeiramente o lar numa família. Dentro da perspectiva da evolução do planeta, né, por uma questão que nós sabemos advém da sabedoria divina, o homem é um ser dentro do planeta que se caracteriza por uma relação, principalmente mãe e filho, por bastante tempo, né, onde a criança é dependente dos pais, né, e isto tem um papel muito importante, porque faz com que as relações sociais de afeto daquele casal possam crescer, né, a partir desse denominador comum que são os filhos. O lar e, posteriormente, a família, né, é a grande oportunidade que o Espírito eterno, em sua jornada, ele recebe para educar-se. O relacionamento, seja ele qual for, em que instância for, ele é um desafio para todo e qualquer espírito, no sentido de que nós temos que aprender a dividir, a compartilhar, a auxiliar, né, a complementar, né, e muitas vezes até oferecer recursos às custas de sacrifícios, de abrir mão, para que os outros no relacionamento a quem nós damos a importância, eles possam crescer e caminhar. Então, a família é um desafio de educação e aprimoramento. Lembrando, desde já para todos nós, que a palavra educação vem de educare, do latim, e que significa tirar de, né? A educação não é algo que eu imponho, o que eu coloco no outro. O processo educativo é um desafio porque ele exige da criatura, primeiramente, um reconhecimento do outro nas suas potencialidades e dificuldades. E, posteriormente, um desafio de auxiliar o outro a vencer as suas deficiências e a colocar em prática na sua vida aquilo que ele carrega de bom dentro dele. Então, a visão da educação em si,
é uma visão otimista, é uma visão de esperança, porque ela acredita que toda criatura tem um potencial, que todo esse potencial pode ser utilizado, manipulado, não no sentido negativo que muitas vezes se usa esse termo, para o crescimento da pessoa. Então, nós vamos entendendo aos poucos, né, que a família, né, ela tem, inclusive, outras funções, né, e uma delas, né, quando um casal se relaciona e cria esse laço de afetividade, que é a perpetuação da espécie, o aprimoramento do social, a possibilidade de outras criaturas para compartilhar ideais, trabalhos, propósitos, sentidos. Mas, na verdade, o grande papel da família é o papel educativo. Lembrando que quando nós estamos falando de educação aqui, nós não estamos limitando a visão de educação à questão da criança que chega ao lar. Mas nós estamos falando de uma educação global, né? Onde pais, filhos e agregados aprendem, trazem à tona as suas potencialidades e as amplia, e vai vencendo as suas más inclinações, as suas dificuldades, né, apequenando esse lado difícil da nossa caminhada. Vamos pensar, né, quando a gente fala de estruturação de família, a primeira coisa que a gente precisaria era a estruturação de um casal. Quando eu falo que precisaria, é porque na prática, na realidade, muitas famílias, elas surgem, se a gente pode usar isso, abruptamente, sem nenhum preparo, e às vezes até com um grande índice de rejeição por parte do homem e da mulher, daquele relacionamento a partir de um determinado momento, e às vezes onde a presença de um novo indivíduo, né, uma criança que vai adentrar nessa relação, às vezes ela, num primeiro momento, foi rejeitada, mal vista, e a disponibilidade desse casal, ela vai mudando com o tempo, com a chegada do filho, e às vezes nem muda quando as dificuldades emocionais são muito grandes. Mas nós vemos, né, dentro da nossa perspectiva para conversar, que a gente precisa de alguns recursos e que eles são fundamentais para a estruturação de uma família. Primeiro recurso, né, é um recurso de fidelidade. Pode parecer muito estranho, né, porque essa palavra, na nossa sociedade contemporânea, ela está démodé, né? Quem é mais velho sabe que isso está fora da moda. Mas não é isso. Quando nós estamos falando de fidelidade, não estamos falando só da fidelidade sexual, não. Um casal
o casamento é um contrato. O casamento, ele é um contrato. E um contrato, ele tem as partes e tem os itens do contrato que devem ser cumpridos pelas partes. Então, quando a gente constrói qualquer tipo de relacionamento, a gente tem alguns princípios nos relacionamentos que eles determinam os limites da relação, determinam aquilo que não é suportável no processo, né? E aquilo que é imprescindível para que o contrato continue. O que a gente vê que os relacionamentos, cada vez mais, eles são mais fluidos, eles são menos com um menor tempo, desculpem, eu estava buscando a palavra, né? E há um nível de quebra de condutas que eu não falo que seja quebra de um contrato, porque às vezes nem ocorreu um verdadeiro contrato para que essa relação acontecesse. E muitos casais não conseguem manter o relacionamento e, consequentemente, a família por causa da infidelidade. Não só a infidelidade sexual afetiva, mas os propósitos ou as propostas que determinaram o contrato, elas são abandonadas, são desrespeitadas por uma parte, sem o cuidado devido. Para dar um exemplo fora da questão que é tão comum, se você se casa, né, e você e a companheira ou o companheiro tem uma fé religiosa determinada. Se propõem viverem por causa dessa fé religiosa. Se propõem criarem os filhos dentro dessa proposta religiosa. E, de repente, no caminho, um dos elementos do casal faz uma vivência de conversão. Se isso não é conversado entre o casal, se isso, né, é colocado como uma imposição diante da sua própria conversão para que o outro conviva com você, você não está sendo fiel ao contrato que você fez. Outra situação fundamental para sedimentar famílias mais saudáveis é a cooperação. É a participação não só do casal, como dos filhos, em todo o processo produtivo que envolve a família. Respeitando limites, idades, características peculiares de cada pessoa, que uma dá conta de fazer, o que a outra não dá, mas é preciso desenvolver uma relação de cooperação para que esse casamento produza. E quantas vezes os casamentos acabam porque um produz tudo e o outro não produz praticamente nada. E quando a gente diz um e o outro, nós não estamos dizendo, né, defendendo nenhum tipo de família, nem matriarcal, nem patriarcal. Estamos falando
das relações, né? E é importante que a criança aprenda a participar disso dentro dos limites dela, desde pequena, para que ela possa, posteriormente, construir uma família onde que ele ou ela vai ter que cooperar, e vivendo isso como um hábito na vida, isso vai ser muito mais fácil para a sua caminhada. A outra questão fundamental é a afetividade. Alguém pode dizer assim, por que eu não falei amor? Eu acho que a gente utiliza muito essa palavra e a conhece muito pouco. E se os casais, né, fossem pelo menos afetivos, né, isso seria muito mais fácil. A afetividade é o elemento de sustentação. Sustentação do casal, sustentação da família, sustentação das relações pais e filhos. Afeto, né, é aquilo que afeta, que toca. Nós precisamos, no mínimo, ser afetivos uns com os outros para que a família se estruture e se mantenha. A gente ouve muito, né, eu te amo, né? Tem um escritor que ele se chama Barthes, e o Barthes ele escreve que depois do primeiro eu te amo, repetir essa frase, ela passa a perder o valor e a importância. Ou seja, repetir por repetir banalmente, sem nada mostrar, não tem sentido nenhum. Nesse contexto, né, desses três elementos que a gente trouxe, e a gente vai ver que, embora a gente esteja falando de lar, nós estamos falando, de alguma forma, de coisas que podem aprimorar a relação social além da família. Não nos esqueçamos que o homem é a unidade da família e a família é a unidade da sociedade. Então, a fidelidade, né, ela define os limites da relação. E qualquer relacionamento, ele tem que ter limite. Porque senão eu vou passar da área da intimidade, né, para a área da invasão de privacidade das pessoas. E quando a gente fala disso, eu gostaria sempre, vou estar repetindo, eu não estou falando de questões só básicas, muitos casais que têm dificuldade de dormir na mesma cama, de usarem o mesmo banheiro, várias coisas que acontecem por aí, mas a família, ela tem que ter limites. Tem que ter aonde eu posso e eu não posso ir. Porque toda relação, ela envolve, consequentemente, renúncia. Para eu viver com alguém, eu tenho que renunciar a algo. Quando eu divido o espaço de uma sala com um colega de serviço, eu estou dividindo esse espaço com o outro. Então, nem tudo eu posso fazer, porque nem tudo o outro tolera e vice-versa, né? E eu tenho que dividir o espaço da sala, o tom da voz enquanto o outro está fazendo alguma coisa e várias outras situações, né? E um dos grandes problemas
da sociedade humana hoje, principalmente no processo de educação, é a incapacidade, a incompetência e a falta de limites. A incapacidade para dar limites, a incompetência para manter os limites, né? E a falta de limites na vida. Tem muita criança aí, né? Eu, como psiquiatra, falo com tranquilidade, sendo tratada como transtorno de hiperatividade ou como transtorno de conduta opositora, né? Desafiadora, que, na verdade, o que faltou foi educação e limite. Nós não estamos dizendo que todos esses casos são assim. Nós podemos dizer que muitos desses casos passam por essa situação. Nós convivemos há algumas décadas com gerações de pais que não conseguem dar limites, gerações de pais que, por N situações, não amadureceram e estão preocupados com o hedonismo, estão muito imaturos, disputando com os próprios filhos espaço, cuidado, atenção, e isso dificulta um processo de renovação e aprimoramento. A cooperação dentro do lar determina papéis, né? E sem nenhuma postura política, mas por ouvir isso no Brasil o tempo todo, quando eu falo de papéis, eu não estou dizendo, né, que menino veste azul e menina veste rosa. Existem muitas posturas que são colocadas aí como educação, como uma questão moral, que é o moralismo hipócrita social complicadíssimo. Não concordando também com nenhuma postura, né, de inconsequência, como nenhuma postura de libertinagem das criaturas. Eu acho que a gente precisa ter bom senso. E quem é cristão precisa conhecer a doutrina do Cristo verdadeiramente. Conhecer o papel que o Cristo teve na Terra e o que ele quis nos mostrar como caminho, verdade e vida para a gente viver. Dentro de uma casa, né, é o trabalho, é a cooperação que define os papéis. Então não tem papel de homem e de mulher, papel que eu faço e que eu não faço. Tem os papéis que têm que serem realizados. E hoje, às vezes, o papel que anteriormente era um papel masculino, que era o papel do progenitor, né, que provia todas as coisas dentro da casa, né, um provedor verdadeiro, hoje, muitas vezes, isso é feito por uma mulher. E aqueles papéis que eram determinados para as mulheres são assumidos por homens pela necessidade e pelas mudanças sociais com as quais nós convivemos. Lembrando que papel a gente pode mudar. Eu hoje estou no papel de chefe e amanhã eu posso ser um subalterno. E às vezes, num lugar eu sou chefe e no outro eu sou subalterno. Então nós precisamos entender isso. Os nossos filhos têm que ter papéis. Eles não são pobres coitados que nós temos que dar tudo e fazer tudo por eles. Eles têm que buscar crescer, eles têm que participar e entender desse processo, né, de produção familiar. E a afetividade
que nós falávamos, ela explicita as relações. O que define verdadeiramente a minha relação com o outro é o meu afeto. Muitas vezes, num lugar de trabalho, o líder não é o chefe. Porque a postura de desafeto, de desequilíbrio emocional e social do chefe tira-lhe a autoridade. E às vezes é um colega de serviço que não tem nenhuma função importante, mas que pelo seu exemplo, pela sua dignidade, pela forma afetiva que ele relaciona com os outros, é que assume uma liderança, é que se transforma num processo de referência. Nós não temos condições de ter líderes aonde não existe afeto. Hoje, a nossa sociedade se encontra quase totalmente órfã de líderes, porque a grande maioria das pessoas, elas são chefes, elas são déspotas, ou elas são indiferentes à dor e os valores dos outros, e isso cria uma barreira, um afastamento e, às vezes, até uma postura de rebeldia e contestação, porque as pessoas não aceitam esse tipo de situação. Então, nós vamos ver que as relações sociais dentro do lar, elas definem os papéis e os limites. Que é importante não ter só esse aspecto social. Existem os aspectos, por exemplo, culturais, para o aprimoramento intelectual da família. Muitas crianças hoje não leem, não estudam, porque tem pais que não leram e não estudaram e não gostam disso. E uma criança, ela só aprende a gostar disso quando ela é estimulada e tem exemplo dentro do lar, ou de alguém com quem ela construiu essa relação de referência. O campo da afetividade, os aspectos afetivos da família, são a oportunidade de aquisição das virtudes do ser. Todo o trabalho de aprimoramento do afeto, ele leva a uma construção, a um passo novo, ou a um tijolo de uma construção de um lar, onde o fim desse caminho, ou a obra fechada, pronta, se chama amor. E nós não podemos nos esquecer de maneira nenhuma que existe um outro aspecto educacional importante dentro do processo familiar, que são os aspectos sexuais, e muitas vezes nós vemos crianças, jovens com dificuldades, com exacerbação ou com uma inibição adoecida da sexualidade, que retrata as dificuldades do casal nesse campo, mesmo que o casal acredite que esteja escondendo isso dos filhos na sua caminhada. O que um casal precisa aprender, ou através do que
ele pode aprender esse caminho de tirar de dentro de si as suas potencialidades. Então, primeiramente, pela compreensão e domínio dos impulsos. A gente tem impulsos de diversos campos, sejam afetivos, sexuais, impulsos de violência, de irritabilidade. E para viver juntos, a gente tem que aprender a dominar isso. E o domínio disso, né, exige a minha vontade, a minha disciplina, a minha resiliência, ou seja, eu estou me aprimorando nesse processo. Uma outra coisa que vai educar, e aqui nós estamos falando especificamente do casal, e que isso vai transformar o homem na sociedade, é aprender a formular ideais. Não é fácil dividir com alguém, né, a tarefa de construir os ideais junto com aquela pessoa. Você precisa renunciar, você precisa se aprimorar em determinadas coisas para viver esses lugares, né? Outra coisa que socialmente a gente aprenderia numa relação de casal feitas nos padrões adequados, e quando nós falamos aqui de padrões, eu não estou falando de materialismo, né? Não estou falando de moralismo, eu estou falando de padrões de contrato. As pessoas, para casarem, né, elas precisam saber estruturar os seus projetos, o que elas querem, o que elas dão conta e o que elas não dão conta. Eu costumo dizer que os casamentos, eles começam a ter problema em duas síndromes que aparecem rapidamente no casamento. A síndrome da toalha molhada na cama e a síndrome da pasta de dente no banheiro. Geralmente tem um que não tolera a toalha molhada na cama e o outro deixa sempre a toalha molhada na cama. E aí eu não vou ficar com você porque você só sabe deixar a toalha molhada na cama. E eu não vou viver com você porque você só reclama disso comigo todo dia. Mas quando você foi casar, você perguntou se ele colocava a toalha molhada ou ela colocava a toalha, deixava a toalha molhada na cama? Ah, mas eu ia perguntar isso, mas se isso é tão importante que acaba com o casamento, isso é importante estar no contrato. Se eu não suporto alguém que esprema a pasta de dente do meio para cima, e isso me irrita e me coloca desequilibrado, a primeira coisa que eu tenho que saber do outro é se ele aperta a pasta de dente do meio para cima. Outro elemento que vai nos educar é a determinação dos papéis, dos limites, né? Como nós já falamos, porque vai educar o casal, vai educar posteriormente os filhos, e à medida em que a gente sabe e reconhece papéis e aprende a ter limites, a gente se torna cidadãos melhores na nossa humanidade. O que vai transformar a humanidade, o que vai transformar o mundo é o homem, não é o conjunto dos homens. Porque nenhum de nós tem força para transformar o outro, para mudar o outro. A mudança do outro, essa construção nova do outro, ela é feita somente pela outra pessoa. Um casamento
dentro dessa abordagem que a gente está tentando trazer, nos ensina a cumprir metas. As metas do suporte financeiro e social para ter os filhos, metas de quando que eles vão chegar, do que nós queremos fazer nesse meio. Isso vai me ensinar inúmeras coisas dentro da minha vida por inteiro. E ainda algo que é muito difícil para todos nós é a capacidade de avaliação e de fazer mudanças. Porque nenhum contrato é perfeito. Mas eu quebrar o contrato é um ato de desrespeito. Mas não é um ato de desrespeito eu assentar-me com o outro e discutir o contrato e mudar cláusulas e itens desse contrato que hoje, no meu dia, no meu lugar, não faz mais sentido e que quando eu posso até ver, também no outro não faz, mas que até então era uma dificuldade. Mas por que é tão difícil fazer essa transformação? Primeiro, por uma imaturidade emocional e moral dos casais e, consequentemente, trazendo isso para a relação com os filhos. Um outro grande desafio nesse processo, né, é o desconhecimento dos propósitos da relação conjugal e familiar. Tem gente que casa porque a festa do casamento é ótima, maravilhosa, porque eu sonhei em vestir um vestido com 8 metros de cauda de cetim, ou de seda, ou de renda, ou de qualquer coisa que for. Eu casei para não ser solteirão ou solteirona, para não ficar para trás do meu grupo. E eu estou tendo um filho, muitas vezes, para as pessoas acreditarem que eu sou macho. Porque, na verdade, eu, dentro de mim, não acredito nisso. Como é que eu vou ser alguém com uma competência necessária de renovação de humanidade se eu não dou conta nem de me avaliar nesse processo de caminhada? E como que essas famílias, por que as famílias têm acabado tão rápido? Por que as famílias não têm sobrevivido nesse processo? Por causa dessas coisas que eu estou falando. Por causa da infidelidade aos compromissos assumidos. Não é só a infidelidade sexual, que ela é muito complicada, porque ela pode levar doença, adoecimento na casa. Não é só uma infidelidade afetiva. Infidelidade de propósito, de coisas. Eu me propus casar e lutar para que a gente pudesse se transformar numa família, sair do país, aprimorar determinados recursos, e de repente o outro está fazendo esse caminho e eu desisti porque é muito difícil, eu não quero, eu agora quero deitar na rede e ficar quietinho. E ainda, além disso tudo, como espíritas, nós não podemos esquecer das interferências espirituais. E um casal imaturo que vive uma relação sem responsabilidade por desconhecer os propósitos, que vive uma infidelidade em diversos contextos, é um processo de auto-obsessão de um casal, de uma família, que abre um espaço para uma obsessão
dentro do contexto de todo mundo que está nesse lugar. Então, nós precisamos, né, de alguns recursos importantes dentro dessa relação para melhorar o nosso processo. E nós vamos nos restringir, até pelo nosso tempo, a trazer alguns recursos para o casal, que, consequentemente, se transformam em recursos processo de educação dos filhos, né? Mas é muito importante, né? Porque se um casal ele não dá conta desses compromissos e dessas reavaliações e mudanças, a família vai se desestruturar, a sociedade vai se desestruturar e nós vamos continuar com uma humanidade adoecida, como a gente tem visto. A primeira coisa é lealdade. Ser leal. Não mentir. Não fazer aquilo com que você não deva fazer. Fazer algo que você se comprometeu que não faria. Né? Sinceridade, que seja o seu falar sim, sim, não, não. Está lá no ensinamento de Jesus. Né? Isso é fundamental. Né? Tolerância. Tolerar as dificuldades do outro, tolerar aquilo que acontece, né? Embora a gente saiba que há algumas coisas que são intoleráveis. Porque se a gente tolerar o mal, a maldade, a crueldade, a perversão, nós vamos estar tolerando algo que não deveria ser tolerável. E tolerância segundo um filósofo francês atual chamado André de Sponville, ele levanta num livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que a tolerância é a única virtude que tem limite. Todas as outras virtudes, quanto maior elas forem, melhor é no indivíduo. Mas se eu tolerar tudo, eu vou tolerar aquilo que não deveria acontecer, nem comigo, nem com o outro, nem com a sociedade como um todo. Uma outra coisa fundamental é a capacidade de reconciliação. Essa capacidade de avaliar, de fazer mudanças, de perdoar e continuar a caminhada. Isso é muito importante. Capacidade de reavaliar as metas, reavaliar os propósitos, porque às vezes chegou num determinado momento que aquilo que era propósito para o casal não é mais. Então é preciso rever essas coisas, modificar essa situação. Um outro fator importante é a renúncia. Né? É aprender a renunciar. Não tem jeito de construir um lar, de construir uma família, sem renunciar. Então, nós precisamos ver como que isso é importante na nossa vida. Né? E, mais do que isso ainda, não só aprender a renunciar, mas ter abertura para fazer novas propostas, para assumir novos lugares, novos papéis, novas situações, desde que isso seja mais eficaz e que possa te transformar melhor dentro da sociedade.
esse é um projeto, é um projeto de transformação moral que um casal ou uma família precisa viver, e vivenciando isso, nós vamos estar melhorando todo o contexto da sociedade. Então, vamos pensar em tudo isso e vamos buscar refletir em como estão as nossas relações no âmbito da família. Eu gostaria de agradecer aqui à Associação Médico Espírita do Piauí pelo convite, na pessoa desse amigo que é o Amaral. Agradecer o carinho do Raimundo, que está sempre aí à disposição nos ajudar para as gravações. Tá. Então, nós vamos aproveitar para agradecer a Associação Espírita do Maranhão, né? Vamos agradecer, né, a pessoa do Amaral, esse amigo, pelo convite, agradecer ao Raimundo pela atenção, carinho da gravação, né, pela lembrança da nossa pessoa, na oportunidade da gente poder refletir coisas, e vamos fazer a nossa prece de maneira que a gente possa encerrar, buscando ao Pai, buscando Jesus, nosso Mestre, como referenciais para a nossa caminhada e como fonte de luz e de pão espiritual para as nossas vidas. Senhor, nós estamos nesse instante agradecendo tudo que recebemos, pedindo mais uma vez, fica conosco, guarda-nos hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.